Olá, professor. Muito obrigada por ter vindo ao programa História. Olá. Professor, nós temos falado aqui no nosso programa sobre a Primeira República, em particular sobre São Paulo na Primeira República. E foi por isso que o produtor do programa, Rodrigo Simon, teve a lembrança de chamar o senhor e eu achei corretíssimo, fiquei muito contente e finalmente nós estamos aqui. Então eu estou falando isso para efetivamente agradecer você por ter topado vir. Muito bem. Uma das coisas que a gente conversou no pré-programa, combinando e tal, uma das coisas que você chamou a atenção é sobre a figura do Antônio da Silva Prado, que foi, entre outras coisas, o primeiro prefeito de São Paulo. Por que o que o senhor vê no Antônio da Silva Prado? Queria que o senhor contasse quem ele era, etc. Mas o que o senhor vê de distintivo nele? Bom, o Antônio da Silva Prado foi várias coisas ao mesmo tempo, né? Foi várias personalidades numa personalidade só, complexa. Ele era neto de um empresário, o Barão de Guape, que tinha o mesmo nome que ele, e filho da mítica dona Veridiana da Silva Prado, que foi a primeira mulher empresária do Brasil. Ela foi muito rica e foi uma grande empresária. Educou os filhos para serem personagens da sociedade brasileira ainda no Império. Antônio da Silva Prado é o homem que faz a abolição da escravatura. A princesa Isabel assinou o papel, assinou a lei, mas foi ele que negociou a viabilidade do trabalho livre e do fim da escravidão. De que maneira? Os paulistas eram a grande resistência contra a abolição da escravatura, incluindo os republicanos, que a gente sempre supõe, bom, o republicano tinha que ser abolicionista. Não, eles eram escravistas. Então, era necessário negociar politicamente o fim da escravidão. Eles eram escravistas porque eles eram cafeicultores. Claro, fazendeiros de café, e não tinha outra mão de obra. A mão de obra era essa. E uma mão de obra que estava ficando cada vez mais cara, porque o tráfico negreiro tinha sido interrompido. Praticamente dobra, triplica o preço de um escravo, que torna ele antieconômico. Também tem esse detalhe. Antônio Prado negocia o fim da escravidão nos seguintes termos: em vez do fazendeiro importar os trabalhadores livres da Europa, ou da China, ou de onde fosse, o governo importa. O governo banca todas as despesas, com a importação, a passagem, a estadia nos primeiros dias na hospedaria dos imigrantes, que foi criada em 1888, essa que atual foi construída em 1888. Isso ainda antes da República, portanto. Antes da República, no fim da escravidão. E, portanto, o governo banca as despesas. O fazendeiro vai perder os escravos, mas vai ganhar o substituto do escravo, que é o colono, que não é um trabalhador assalariado, ele é livre, mas não assalariado. Ele vai receber por tarefa, vai poder cultivar seus próprios alimentos, milho, feijão, no meio do cafezal, enfim. Foi a fórmula perfeita para substituir o trabalho escravo. E em troca disso, os fazendeiros aceitaram não receber uma indenização pelos escravos? Porque eles queriam uma indenização. Essa foi uma das discussões. Do tempo da abolição. E aí eles resolvem aprovar o que veio a ser a Lei Áurea, né? Mas o governo implantou antes o sistema de imigração subvencionada, né? Então eles tinham essa garantia. Isso era feito, se eu não estou enganada, pela Sociedade Promotora da Imigração, não é isso? Foi ativa a sociedade, foi a entidade, digamos, particular que cuidou disso. Mas a grande imigração, a chamada grande imigração, foi a imigração subvencionada, bancada diretamente pelo governo. Né? Tá bom, sem intermediário privado. Era um processo estatizado. Tá bom. Então o imigrante ia para a hospedaria, lá havia a lista de solicitações de mão de obra vinda das fazendas, e os imigrantes, 2, 3 dias depois, eram despachados para as estações mais próximas e, portanto, levados para as fazendas. Tudo de trem. Tudo de trem. Porque a ferrovia é uma rede ferroviária. Bom, isso vamos dizer assim, foi bem sucedido como política do Estado de São Paulo. Foi muito bem sucedida. É o que viabiliza o desenvolvimento econômico de São Paulo, né? Quer dizer, conseguir se livrar da escravidão,
que era antieconômica e, além disso, a escravidão, como dizia o Joaquim Nabuco, criava uma figura no fazendeiro que era igual ao escravo, porque ele se regia por parâmetros de conduta econômica, inclusive, que eram parâmetros relativos ao escravismo, mas não ao empresário moderno, que é o empresário schumpeteriano, vamos dizer assim, aquele que corre risco, faz investimentos, sabe jogar o capital daqui para lá, onde é preciso aplicar lucrativamente, etc. Né? E o Antônio Prado faz isso, ele foi não só um grande fazendeiro, a família Silva Prado tinha milhões de pés de café no oeste de São Paulo, foi um dos fundadores e foi presidente da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que foi a mais importante ferrovia privada no Brasil. Essa ligou São Paulo ao Rio, né? Não, ao interior. Ao interior, desculpa. A outra foi a São Paulo, Rio de Janeiro, que hoje é a Central do Brasil. Isso. Não, nisso ele não estava envolvido. Eu confundi a Paulista com a Central do Brasil. Não, a Paulista ia para o oeste. Ela avança para o oeste. Né? Então, o senhor me disse antes que a família da Dona Veridiana, o pai da Dona Veridiana, não gostava de fazenda, nas suas palavras, e nem era escravista. Não. Então, como é que o senhor diz agora que eles tinham milhões de pés de cafés? Com base no trabalho livre, né? Porque o café era o ouro que se colhia em árvore, né? Então, você não podia ser um grande empresário capitalista se você não investisse no café. Tá. Né? E o segredo era esse, porque você tinha mão de obra praticamente de graça. A mão de obra do imigrante era muito, muito mais barata do que a mão de obra do escravo. Por quê? Porque o preço do escravo tinha subido muito, havia uma enorme mobilização improdutiva na figura do escravo, porque o escravo podia morrer. Sim. E o fazendeiro perdia tudo que tinha. O imigrante podia morrer, o fazendeiro não perdia nada, trocava por mais mão de obra que o governo mandava para ele. Então, isso racionalizava o capital. O capital se tornava uma aplicação racional. Então, isso estava dentro da lógica dos Prado. Silva Prado. Então, e aí uma parte típica, vamos dizer, da história dessa família essa diversificação que você começou a falar. Quer dizer, eles tinham muito café, mas... Investiram em ferrovia, criaram um banco, investiram na exportação com a Companhia Prado Chaves, investiram na indústria. Eles criaram o frigorífico de Barretos, que era um frigorífico industrial, e criaram a vidraria Santa Marina. Eles tinham capital em todos os setores da reprodução do capital, que era agricultura, comércio, indústria, transporte e banco, finanças. E que lugar ocupava na vida do Antônio da Silva Prado ser prefeito de São Paulo? Primeiro ele foi intendente, não é isso, professor? Mas prefeito foi o nome que se deu ao intendente, né? Porque a verdade é o seguinte, o prefeito antes da República era o presidente da Câmara. Quer dizer, não havia a figura do prefeito, né? Tá bom. A Câmara que administrava a cidade. Aí finalmente se cria a figura do prefeito, que é um administrador isolado, se racionaliza, que é a administração pública. Ele foi prefeito durante 10 anos. O que ele fez? Quer dizer, por que ele quis ser prefeito se ele era um homem, afinal... Depois dele, ele era monarquista do Partido Conservador. Ele, com o fim do Império, ele de certo modo se afasta da política, ele vai ser empresário. Sim. Eu acho que ele não quiseram. Quer dizer, ele é procurado para ser o prefeito. Ele chegou a ser vereador em São Paulo, na fase da abolição. Depois foi ministro. E ele aceita e ele faz uma revolução urbana em São Paulo. Ele promove... São Paulo era uma cidade presa no triângulo, que é Rua de São Bento, Rua Direita e a atual 15 de Novembro. Tá. Esse é o triângulo. A cidade era isso aí. A Praça da Sé num canto. Tá. Fora disso era o Arrabalde. Do lado de cá do Anhangabaú já era roça. Então, nessa fase, a cidade começa a atravessar o Anhangabaú e ir na direção do que é hoje a Praça da República e vai se expandindo, se expande para Campos Elíseos, a área em volta da Estação da Luz. E ele faz uma coisa importante, que é estimular a demolição da cidade de Taipa, cidade colonial, e a construção de edifícios modernos. Isso na administração dele começa. Ele constrói o Teatro Municipal, que é a passagem para o lado de lá do Anhangabaú. Já tinham feito o viaduto,
que foi uma iniciativa particular do Jules Martin. De quem? Jules Martin, era um francês radicado em São Paulo. E por que ele tomou essa... Ele cobrava pedágio. Jura, professor? Para atravessar, você pagava pedágio. Se não pagasse pedágio, você descia pelo Brejo, descia aquela rua que sai do Lago de São Francisco. Isso a pé? A pé ou de... A pé. A pé. Movida, Não, a pé. E ia parar no Pix, ali onde tem até hoje o monumento, subia a Rua da Palha, que é a atual Rua 7 de Abril, e ia na direção do que é hoje a Praça da República. Ele cobrava pedágio do bonde, pedágio das carroças, pedágio das pessoas. Tinha uma porteira, onde é o prédio da prefeitura, o prédio Matarazzo, tinha uma porteira. Se você não pagasse, você não passava. Que interessante. Isso viabilizou o empreendimento dele? Sim, viabilizou. Ele se financiou. Depois foi desapropriado e tal, né? Mas a cidade pula do outro lado graças à política urbana do Antônio Prado. Aí surgem os edifícios de pedra, de concreto, os grandes edifícios da 15 de novembro, dos bancos e tudo mais. A cidade se moderniza, né? Agora, professor, por que e que papel teve a imigração? Porque a gente já falou da chegada muito maciça, né, de imigrantes, colonos que foram trabalhar nas fazendas de café, né? Mas tem um outro imigrante também, né? Sim. Um imigrante urbano, não tem? Tem um imigrante, o que foi para o café foi o subvencionado, que o governo pagava a passagem. O que veio para cidades, não só a cidade de São Paulo, é o chamado imigrante espontâneo. Caso do Matarazzo, por exemplo, de várias figuras, o Crespi e outras pessoas, que pagaram sua própria passagem. Mas pagaram porque eles já tinham notícias a respeito das oportunidades econômicas em lugares como São Paulo. São Paulo se transformou em troncamento ferroviário e lugar do capital financeiro, do capital industrial. Então, quem tinha algum talento ou tinha algum dinheiro, vinha para cá. Quer dizer que no final do século XIX, o São Paulo era um polo de atração da imigração. A partir das ferrovias passou a ser, certamente. Tá bom. E são as ferrovias que fazem a diferença. Sim, elas fazem a diferença. Então, e como é que o Matarazzo constrói essa fortuna dele? Depois eu queria falar um pouco do Rodolfo Crespi também. Olha, o Matarazzo era ele nunca foi o grande empresário schumpeteriano, vamos dizer, aquele que corre riscos, que sabe, que conhece os segredos da multiplicação do capital. Ele era um comerciante, ou seja, aquele que compra barato e vende caro. Era isso que ele sabia fazer. Eu vendi banana quando era criança na rua, eu fazia exatamente o que o Matarazzo fez. Comprava barato e vendia caro. Eu vendia a banana pelo dobro do preço que ela tinha. Era isso que ele fazia. Ele começou fazendo isso com banha. É uma época que a cidade cresce muito, as regras de higiene também crescem, passa a ser proibido criar porco no fundo do quintal, matar porco, e para tirar a banha, aquelas que a carne, etc. Então ele vai para Sorocaba e Itapetininga, abre 2 fabriquetas, que eram 2 barracões com tacho para derreter o toucinho, né? Compra latas usadas de banha vinda dos Estados Unidos, dos ricos que podiam fazer isso, e recicla as latas e passa a enlatar a banha. E ele não usava capital, esse é o grande segredo do Matarazzo. Ele chegava para os caipiras na região de Sorocaba e dizia: olha, quantos porcos você tem? Tantos. Eu quero comprar, mas eu só venho buscar isso em tal época, meses depois. Aí, e pago para você na época. Você vai cuidando do porco aí, tá? Quer dizer, ele era dono do porco sem pagar nada. Sem pagar ele nada. Dizia que era o dono do porco. E, na verdade, o trato do porco pelo lavrador era o capital de terceiros com o qual ele negociava. Ele vai fazer isso quase que a vida inteira. Ele abre um banco num certo momento, um setor bancário do Grupo Matarazzo, em que os imigrantes italianos que tinham que mandar dinheiro para a família na Itália, chegavam para o representante do Matarazzo no interior, entregavam o dinheiro, faziam um depósito bancário, e ele segurava esse dinheiro os meses que queria e usava o dinheiro como capital de terceiro, sem pagar juros, sem pagar nada. É um tipo de uma pedalada, talvez? Não era uma pedalada. Não, era uma coisa possível. É o chamado capital de terceiros. Quer dizer, ele fazia um favor para o fulano mandando o dinheiro para lá. Mas segurava o dinheiro porque para investir nas coisas investia, que ele queria. pagava as contas dele
dele, etc. Funcionou boa parte da vida do Matarazzo. Então ele era um comerciante esperto que vai descobrindo as outras dimensões do capital, como essa do capital financeiro, né? Ele teve um irmão que também foi empresário em São Paulo e faliu. Ah, é? Porque não tinha o talento dele. E esse irmão foi ser empregado dele. E nada de ser diretor da empresa, foi ser empregado, porque quem foi à falência não pode ser diretor de quem não vai à falência. Então ele foi um sujeito muito esperto, muito criativo. Ele foi Agora, ele criou as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, que fabricava de tudo, né, num certo momento. Tudo. Mas foram os ingleses que ensinaram isso para ele. Como assim? Porque quando os ingleses, numa certa fase do capitalismo inglês, resolveram não só exportar bens de consumo, mas também bens de capital, máquinas, etc. Bens de consumo sei lá, fósforo, chapéu, comida, roupa, banha, tecido, essas etc. coisas. Agora, bem de capital é máquina. A máquina máquina da fábrica. Né? Fábrica de bens de consumo. Eles procuraram em São Paulo quem poderiam ser os representantes. E o Matarazzo já era um empresário, como comerciante, que tinha o comérciozinho dele no Mercado Caipira, que ficava ali no pé da Nadeira General Carneiro. Eles foram atrás do Matarazzo e propuseram a ele, o banco inglês, que era um banco poderoso aqui no Brasil, financiaria a compra das máquinas e ele montaria o Moinho Matarazzo. O prédio ainda existe lá no bairro do Brás. Tá. Montaria o Moinho Matarazzo, eles passariam toda a tecnologia para ele, vieram os técnicos ingleses, ensinaram ele a fazer, e ele começa a ser industrial mesmo nessa experiência com a assistência dos ingleses, né? Até chegar um momento em que ele disse para os ingleses: não quero mais saber de vocês, não preciso do dinheiro de vocês. E aí ele se autonomiza. Ele recebeu muita ajuda do governo italiano. Foi? Ele conseguiu o monopólio da remessa do dinheiro dos imigrantes, por isso que ele usava ele era Banco de Nápoles. Ele era o único que podia mandar esse dinheiro. E aí, claro, ele tinha capital de graça, não precisava pagar juros, né? E depois, com o Mussolini, ele deu muito dinheiro para o fascismo italiano, muito dinheiro para o Mussolini, pessoalmente, e apoiou a Ópera Balilla, que era a instituição fascista de arregimentação e educação das crianças na Itália, crianças fascistas. Enfim, ele teve um apoio enorme do fascismo italiano, né? Então, ele nunca foi um sujeito sozinho, quer dizer, ele sempre teve. E os italianos também forneceram tecnologia para ele, ensinaram ele como é que se entrava em certos setores da indústria. E o que ele estava fazendo era fabricar aqui coisas que anteriormente eram compradas no exterior, ou não? Como é que é? Não necessariamente. O Brasil já tinha uma indústria, porque ele, em função do moinho, ele abre na frente a tecelagem Mariângela, um ano depois, que produzia o tecido para sacaria, para ensacar o coisa. De que época nós estamos falando? 1901, por aí. É mais ou menos a época em que ele faz o palacete, que era muito modesto na época, na Avenida Paulista. Tá bom. Né? Então, ele teve o discernimento de ir grudando um empreendimento no outro empreendimento. Tá bom. Então, eu preciso de sacaria, então eu faço a sacaria. Mas a produção de sacaria era muito maior do que ele precisava. Então, ele passa a produzir sacaria e tecido para roupa. Ele usava. Das pessoas, entendeu? A mesma máquina, ele fazia tecidos para vestuário. E aí ele vai emendando. Ele cria uma companhia de navegação, ele cria uma rede de equipamento de transporte ferroviário que entrava diretamente no moinho, né, porque vinha de Santos, o trigo argentino, que ele transportava da Argentina, abriu com parentes da Argentina uma filial. Ele usou muito a família e num certo momento ele dispensa a família, ele se separa do último irmão dele, que é o Andrea Matarazzo, pai do Titilo Matarazzo, né? Que então uma filha do conde, que ia virar conde no fascismo, ele recebe o título. Quer dizer que ele é um conde por isso que ele é conde isso eu não sabia. Do fascismo, não tinha nada de que já era conde desde o tempo de Carlos Magno, nada disso. Que ele dizia, que desde o Carlos Magno, ele mandou fazer uma genealogia, né? E uma filha dele
casa com um médico do Hospital Matarazzo, que não foi construído por Matarazzo, foi feito pelas contribuições dos italianos de São Paulo, inclusive das fábricas dele. Depois acabaram, primeiro era o Hospital Humberto Primo, depois veio o Hospital Matarazzo, e ele assambarca, digamos, a dimensão simbólica do empreendimento. Perfeitamente. Não é isso? E ele, uma filha casa com o Giorgio Pignatari, que era um médico, um oftalmologista do Hospital Matarazzo, e então separam o Andréa, que se associa ao Pignatari, criam a Laminação Nacional de Metais, criam vários empreendimentos, entram no ramo de alumínio, e chegaram a produzir aviões, pequenos aviões de treinamento militar, etc. E a grande figura nesse ramo foi o Baby Pignatari, cujo nome era Francisco Matarazzo Pignatari. Ele era neto do Conde Matarazzo. Esse fez o avião Paulistinha, não foi ele? Fez Paulistinha. Que era um avião todo de madeira, não é isso? A hélice, eu acho que era. A hélice, só. Tá bom. A carcaça acho que era de alumínio. A hélice era feita no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Exatamente. Que é uma instituição criada pelo Ramos de Azevedo, anexa à Escola Politécnica, e que vai ter uma importância fundamental, e tem ainda hoje, no desenvolvimento industrial de São Paulo. Então vamos então já falamos do conde fascista Francisco Matarazzo. Rodolfo Crespi. Rodolfo Crespi é uma história interessante. Ele veio para o Brasil trazido por um empresário italiano, que já era empresário mesmo lá, e que abre uma indústria têxtil na região de São Roque. E associado a ele, eu tenho a impressão que o Rodolfo Crespi era engenheiro. Eu não tenho muita certeza, mas tenho a impressão. E ele acaba se autonomizando, estimulado pelo próprio empresário italiano. Que o trouxe. Que não morava no Brasil, tinha empreendimento lá. Ele se autonomiza e monta as fábricas na Moca, né? De tecido. Ele foi um concorrente do Matarazzo. Disputava com o Matarazzo. Eu pedi para você falar do Rodolfo Crespi, porque ele, de uma certa maneira, que era fascista também. Era fascista, mas a origem do patrimônio da Fundação Padre Anchieta é uma doação da Renata Crespi. Que foi mulher do Titilo. Foi mulher do Titilo também? A Renata, acho que sim. Não, ela é mulher do Rodolfo Crespi. Bom, mas eu não sei, porque também tinha muita casação nessas pessoas. Não, às vezes as pessoas repetem o nome também, eu não sei. Ela é o símbolo, ela aqui casou com o Titilo, que agora não tenho certeza se é a mesma Renata Crespi, eu daquela acho que associação. Ela é Yolanda Penteado. Yolanda Penteado, então é isso aí. É o símbolo daquele casamento do tradicional, porque ela não era só Crespi, ela era Penteado, não é isso? Ela era Penteado, acho que ela não era Crespi. Não era Crespi, mas enfim. Bom, com os imigrantes, aquela famosa associação é o Crespi. O Crespi é o símbolo dessa história. Tá bom. Então, como é que você descreveria São Paulo ali no final da década de 1910? Como é que o final de 10 não é um momento tão importante? Não, a primeira década é importante, não só a cidade, mas a economia paulista ela se torna importante. Primeiro porque o café, como eu disse, era ouro que dava em árvore, né? E o ouro chegava todo dia, né? E os paulistas se distinguiram de empresários de outras regiões porque viveram esse momento do café que enriquece, que é diferente do café do Vale do Paraíba, que era levado para o Rio de Janeiro, Porto do Rio de Janeiro, é o café que vai para Santos. Esse é o café que cria a elite econômica, a elite cultural paulista, e é um fenômeno extremamente interessante para se pensar o desenvolvimento dessa época, que é o surgimento da Escola Politécnica em São Paulo, a Faculdade de Medicina, o Instituto de Higiene, o Instituto Butantan, ou seja, São Paulo passa a investir na ciência. São Paulo tudo dessa primeira década, não é isso? Fim do século XIX e essa primeira década. São Paulo investe na ciência, né? E tudo muito ligado, evidentemente, à expansão do café. Butantan, claramente, havia muito acidente, picada de cobra, gente que morria, essa coisa toda. É a época que se cria o Instituto Pasteur, o negócio
do cachorro louco que... Isso é o resultado, isso que você está descrevendo é o resultado do avanço do café para o oeste, quer dizer, que estava desbravando, aquilo era terreno intocado até essa época, mais ou menos, não é isso? Eles eliminam, São Paulo elimina os índios fisicamente, isso é a nota amarga, feia, é o genocídio da população indígena, os Oti-Chavante e os Caingangue no oeste de São Paulo. Na época que se abre a estrada de ferro no noroeste do Brasil, aí por 1905, a companhia pagava por orelha de índio morto para os bugreiros, que eram os assassinos, os genocidas da população indígena, né? Então há um grande genocídio, abre o espaço, limpa o espaço, como se dizia, e as fazendas avançam em terras férteis, as terras fertilíssimas da região da Mogiana, da região do Ribeirão Preto, né? E você tinha dito no começo que a família do Antônio da Silva Prado, Dona Veridiana, portanto, faz parte dessa marcha para o oeste do café. Faz parte dessa marcha para o oeste. Realiza Mas a figura, aí é uma outra figura interessante, que é Luiz Pereira Barreto. Era um fluminense, veio uma onda de fluminense para São Paulo, intelectuais e gente muito rica. E ele era médico, era filósofo mesmo. Positivista, Positivista, era um pensador do positivismo. E ele era um cientista por excelência. Ele montou uma estação experimental aqui no bairro de Pirituba, onde ele fazia experimentos agrícolas. Já em Resende, a família era fazendeira de café. Ele cria uma variedade de café de alta produtividade. Ele faz um experimento genético e cria... E é ele que descobre, claro, através de pesquisadores dele, todas as terras roxas de Ribeirão Preto, que dão uma renda diferencial enorme, que acaba com a hegemonia do café do Vale do Paraíba. E um detalhe interessante, ele foi o inventor do Guaraná, o refrigerante. Né? Ele estava muito preocupado com uma bebida popular depois da abolição da escravatura. Durante a escravatura, a bebida popular era a cachaça. Os livres podiam comprar a cachaça livremente. No geral, era remédio, era vendido em farmácia. Né? Não tinha botequim também, mas era remédio. Era mais remédio. Remédio. E com o trabalho livre, as pessoas iam poder encher a cara. E a cachaça, ele como médico dizia, ela não é saudável. Não vai ser bom isso. Então, há em São Paulo, em 1883, 85, um enorme debate com o Luiz Pereira Barreto no centro sobre o advento de uma bebida popular que não fosse nociva à saúde. Começava a se desenvolver, nessa época, a produção de cerveja em pequenas fabriquetas no interior. Cada cidadezinha do interior, e mesmo de São Paulo, tinha a sua fabriquinha de cerveja. E ele condena a cerveja nesse debate. Ele acha que é o vinho que tem que ser, que é a bebida digestiva, a coisa dos italianos, dos portugueses, dos espanhóis, que pensam assim até hoje e dizem que com razão. Né? Tem um revesterol. Tem um efeito positivo aí na circulação, etc. E ele começa a batalhar pelo desenvolvimento da vitivinicultura em São Paulo, que é quando começa a produção de vinho em São Caetano e Cunha, no interior de São Paulo. Né? Ele perdeu o debate. A cerveja venceu o vinho. Né? O vinho não pegou em São Paulo. Né? Você podia tomar vinho importado, aí só os ricos, muito ricos, é que podiam ter a sua adega, etc. E o positivismo? Qual era a importância que tinha o positivismo nessa época? E exatamente o que é que o positivismo postulava, professor? Ele cria uma mentalidade científica na gestão do conhecimento, da economia e da sociedade, e da política, né? Porque o positivismo vai presidir a República, né? Contra os republicanos de São Paulo. E os republicanos de São Paulo estavam no PRP, não é isso? Partido Republicano Paulista. O PRP, nessa época, tinha muita importância, não tinha, professor? Ele era um partido único. Depois do fim do Império, ele se torna praticamente um partido único. Ele vai passar a ter dissidências, né? Que era o partido PRP, era o Partido Republicano Paulista. Cada estado tinha o seu partido estadual. Isso.
E o PRP era muito poderoso, né? Ele que fazia os governadores, fazia os prefeitos, fazia as câmaras. Ele fez presidentes da República também, né? E só ele fazia os presidentes da República, então, fazendo dobradinha com Minas Gerais, né? Mas tinha as dissidências dentro do PRP. E são dessas dissidências que nasce depois o Partido Democrático, que vai participar da Revolução de 30, que é a grande revolução que quebra a hegemonia do PRP, né? Tá bom. Mas agora vamos voltar lá antes do Pereira Barreto. Eu estava provocando você para falar da Dona Viridiana. Como é que é? Primeiro, como é que é essa marcha para o oeste? Quer dizer, quem são os cafeicultores que vão na direção de Ribeirão Preto, depois ao longo para o oeste paulista mesmo? Eles são diferentes dos cafeicultores anteriores, esses que estavam principalmente no Vale do Paraíba? Qual é a diferença? A diferença é que os do Vale do Paraíba ficaram ricos com base na escravidão, né? Eles tinham uma mentalidade escravista. Eles não eram empresários de verdade. Houve muita gente rica no Vale do Paraíba, etc., mas era uma riqueza senhorial. Era uma riqueza baseada na ideia de uma nobreza, do barão do café, aquela coisa toda. Quer dizer, os barões do café não são esses de quem a gente está falando aqui. Não, por exemplo, os Prado nunca foram barões. A do seu avô, o velho, que foi barão de Iguape na época da proclamação da independência, porque resolveram dar para ele, já que o Dom Pedro ficou hospedado na casa do Antônio da Silva Prado, o avô, nos dias da independência, provavelmente como gratidão resolveu, mas os outros não. Sim. Antônio Prado poderia ter sido marquês, entendeu? Não foi, não foi. Claro que havia também barões do café no oeste, mas quem foi para o oeste, majoritariamente, foram pessoas que não tinham sido contaminadas pela mentalidade escravista. Quer dizer, eram pessoas que pensavam a partir do dinheiro. Café é para ganhar dinheiro, não é para instituir uma nobreza rural, eu vou ficar agarrado nisso até o fim dos tempos, todas as minhas gerações. Quer dizer que, vamos dizer assim, a terra deixa de ser, porque eu imagino que para esses barões do café, o fato de a propriedade da terra era central, além da propriedade de escravos. E esses outros... Para eles a terra era uma mercadoria, os outros era mercadoria. Deu dinheiro, fico lá, não deu dinheiro, eu vendo. Que é o que eles vão fazer com a crise de 29, quando resolveram vender suas terras para os seus colonos, né, em troca dos créditos que tinham, né? E é o momento que você tem uma espécie de grande reforma agrária em São Paulo, que é a fragmentação das grandes fazendas distribuída entre colonos que criaram sítios, pequenas fazendas, etc. Isso aconteceu com a crise de 1929? Crise de 29. A crise de 29 teve esse efeito positivo. Tá bom, mas eu queria falar um pouco mais da figura da Dona Viridiana. Que você me falou antes. A Dona Viridiana é filha do Barão de Iguape e é mãe do Antônio Prado, é mãe do Eduardo Prado, que era um dandy. Eduardo Prado inspirou a figura de Jacinto de Tormes em A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. Muito bem. Então, peraí. Então, a Dona Viridiana era a mãe do Antônio da Silva Prado, o prefeito, do Eduardo Prado, este de quem nós estamos falando, e de quem mais? Do Martinho Prado. Martinho Prado, tudo nome de rua. E de um Caio Prado, que não é o Caio Prado Júnior, um que foi governador do Ceará ainda no Império, e que morreu lá de uma dessas febres que davam, né? E ela teve uma filha também. E essas figuras foram grandes figuras da história, grandes figuras da tradição monárquica e conservadora, que se tornaram grandes figuras da República, sem aderir à República, que esse é o detalhe. Sem aderir à República, como? Nenhum deles disputou a presidência da República, governo do Estado. Né? O Antônio Prado prestou um serviço a São Paulo a pedido, né? Foi isso que ele fez. O Eduardo Prado morreu logo no começo do século, de uma dessas febres que dava por aqui, e o outro se tornou fazendeiro, e o quarto morreu. Mas, enfim, a Dona Viridiana é uma figura importante, porque ela foi a primeira mulher empresária no Brasil. Pois é, você disse isso antes, agora vamos explicar. Ela era muito, muito rica, dinheiro do café, né? E uma coisa que aconteceu com ela foi que o pai dela, um dia, chegou para ela e disse: esse aqui vai ser o seu marido. Era o irmão dele, era tio dela. Sim.
Era muito comum aqui em São Paulo primo casar com prima e tio casar com sobrinha. Então era mais um episódio em que a mulher não decidia absolutamente nada. A função dela era produzir filhos para a continuidade da linhagem da família. Esse casamento na família era uma forma de garantir a continuidade do patrimônio. Evitar a dispersão do patrimônio. Tá bom. Né? O patrimônio ficava dentro da família. É como se fosse o sangue da família, né? Que é também uma técnica de acumulação de capital, impedir que o capital se disperse. E a dona Veridiana cria os filhos. Eles tinham a casa naquela época onde hoje é a Igreja da Consolação. Quando os filhos já estão criados, todos formados, todos estudaram, todos assim situados na vida e tudo mais, ela chega para o marido e diz: bom, então já fiz a minha parte, tchau, você vai cuidar da sua vida, vai morar numa das fazendas, nosso casamento terminou. E aí ele vai embora, né? Ele, de quem nem a gente não sabe nem o nome. Acho que era Martinico, uma coisa assim. Era um nome de família importante esse aí. E ela constrói o palacete de Higienópolis, no que é hoje a Avenida Higienópolis. Constrói o palacete francês, ele é todo importado da França. Essa casa que está na esquina da Avenida Higienópolis com a Rua Dona Veridiana, bem pertinho do Mackenzie, que está na calçada diagonal. Oposta, Então ela constrói esse palacete, que era com um terreno muito grande, jardim, ele era muito maior, o terreno era muito maior do que é hoje. Quando foi necessário instituir um instituto geológico em São Paulo, ela deu o terreno no quintal dela, porque o pesquisador era um americano que vivia muito sozinho, vai se matar depois, e ela falou: só venha comer na minha casa toda noite para não ficar sozinho. Muito bem. E ela tinha, a casa dela era um centro cultural. Tinha saraus, os jantares, essa coisa toda, e ela era um pouco estranha. O mordomo dela era um índio botucudo, aqueles de batoque e tal. A dama de companhia era uma mocinha negra, a quem ela deu a melhor educação que uma mulher branca podia ter. A menina falava francês, tocava piano, conhecia literatura, e era a companhia dela. E ela recebia intelectuais, os amigos do filho, quando vinha de Portugal ou da França, na casa dela. Enfim, foi uma patrona da cultura, vamos dizer assim. Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Ela teve um jardineiro que foi o famoso Marengo, das uvas do Marengo, que teve uma produção de uvas no bairro da Penha. Ela tinha um cocheiro suíço. Toda tarde, dona Veridiana Prado saía de Caleça, o cocheiro lá na frente, ela lá atrás, a Caleça comprida, passear pela Avenida Higienópolis, que era de terra, e pelas chácaras do Pacaembu, depois voltava. Isso criou um mal-estar entre as mulheres de São Paulo. Porque ela ia sozinha? Porque ia sozinha com o cocheiro. Então, dizer, como é que pode? Separada do marido, que mais do que marido era também tio dela, e agora fica passeando com o cocheiro por aí. Quer dizer, ela tinha o cocheiro, não era ela que ia arriar o cavalo e sair dirigindo. Ela soube disso e dizem que ficou muito injuriada. Então, no testamento dela, isso tem muito de lenda, mas tem um fundo de verdade. Ela deixa a casa vai ficar para o neto Paulo Prado, que foi o patrono da semana de 22, mas uma condição é que fosse parar na mão de um clube masculino. Sim. Tipo clube inglês. E foi, né? Foi, com uma cláusula de que mulher não entraria. Claro que ela sabia que estava deixando a casa para a elite de São Paulo, e que as mulheres que falavam mal da vida dela acompanhavam os maridos, menos na casa dela, não podiam entrar. E é interessante que há uns anos atrás o Fernando Gasparian, que era o dono da editora Paz e Terra, organizou um coquetel dos autores de um livro sobre São Paulo, em 3 volumes enormes que ele estava publicando, e era um trabalho coletivo, havia mulheres e homens entre os autores, eu era um deles. Então houve a tal história, nós lá na casa, e cheio de mulher, falei, caiu
a maldição da Dona Veridiana. Pois é. Aí eu perguntei para um dos presentes, que era o Hernani Donato, da Academia Paulista, doutor Hernani, como é que é essa história? Caiu a maldição da Dona Veridiana? Ele falou, não. Eu falei, mas está cheio de mulheres aqui dentro da casa. Ele falou, não, mas aqui não era a casa, aqui era a cocheira, aqui pode. E como é que você acha que essa mulher pôde existir? É uma mulher tão diferente. Tão autônoma, né? Tão autônoma. O dinheiro, né? Ela tinha muito dinheiro. Tá bom. Ela podia, por causa disso. Ela deixou uma herança para essa menina, dama de companhia dela, negra. Dizem que é uma herança substancial. Tá. Com um recado. Você vai casar, vai ter filhos, mas esse dinheiro é só seu. A sua liberdade depende desse dinheiro. E disse isso para uma sobrinha dela, que era muito rica, mas para quem ela deixa também uma grande herança. E ela diz, olha, isso aqui é para você ser independente do seu marido. Então, ela era uma figura muito avançada. Havia mulheres assim em São Paulo, mas que não foram tão longe. Primeiro que não tinham os recursos. É uma época de independência das mulheres. Aquela dona como se chama? Maria Paz de Barros, escreveu um livrinho delicioso, com quase 100 anos de idade, No Tempo de Dantes. Que foi também uma mulher muito livre. Mas é que há um grupo de mulheres, numa certa época, que se torna protestante. E presbiterianas. A igreja presbiteriana é uma igreja republicana. Homens e mulheres são iguais na hora de escolher o pastor, o presbítero, de votar. Tá, tem um voto republicano. E a dona Maria Paz de Barros, por exemplo, a dona Veridiana não, que continuou católica, mas a dona Maria Paz de Barros se tornou uma figura exemplar, né? Professor, nós estamos no finalzinho da nossa conversa, mas eu não queria deixar terminar sem perguntar para você o seguinte. Nós estamos aqui no programa História, nós estamos falando de São Paulo no começo do século, mas você é sociólogo, professor. Como é que essas coisas se interpenetram? Ou qual é a razão desse teu interesse? Porque acontece que os sociólogos trabalham também com processos históricos, sociologicamente. Então, qual é a diferença? Pois é. A diferença, por exemplo, nós não estamos interessados em explicar personalidades, os chamados epônimos, as figuras que marcam uma época. Sim, nem a história. Mas a história puxa mais para o lado propriamente histórico dos fatos. Tá bom. Nós estamos interessados nos processos. O que é que explica a personalidade do Antônio da Silva Prado? Perfeitamente. É a história, mas não é só a história. Há um conjunto de fatores sociológicos que se reúnem num espaço determinado, que é a província de São Paulo no fim do século XIX, e depois a São Paulo republicana, com todas as características que São Paulo teve. Então, isso é tentar entender sociologicamente o que é entendido pelos historiadores historicamente. Isso chama sociologia histórica? Alguns chamam de sociologia histórica, se pode chamar de sociologia histórica. Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Desculpe ter falado tanto. Imagine.